Boa noite, João Eduardo. Você tá me vendo? Tudo bem? Tô sim. Tudo bem, e Maravilha. você? Tudo bem por aqui também. E aí? Então tá bom. Então marcamos uma conversa hoje? Pois é, marcamos uma conversa com outras pessoas ouvindo hoje. Pois é, pois é. Maravilha. E do que vai ser nossa conversa, Nancy? O que a gente pensou para hoje? Então, hoje a gente pensou em falar um pouquinho sobre perspectivas de futuro, sentimentos, né, que estamos aí prevendo, né, para o futuro e tudo, né, sob o enfoque da análise do comportamento, que é a nossa abordagem, nossa área de trabalho, né, João? Pois é, com certeza. Não, eu também. É uma coisa que a gente tem pensado muito, né? Sim, A gente vai vivendo aqui, a gente vai fazendo nosso trabalho, mas a preocupação com o futuro está muito intensa. acho que todos estão pensando muito nisso, né? O que está acontecendo agora, como é o impacto futuro, e nossos clientes têm nos questionado isso, nossos amigos, né? Nós Até assim, mesmos, nós mesmos, né? E o tempo todo, tanto na nossa vida pessoal quanto profissional, a gente tem se colocado questionamentos sobre o futuro, né? o que será que vem por aí, E né? que vem por aí. E a gente sabe que assim, o ser humano gosta de uma previsibilidade, né? A gente gosta, a gente gosta. Então, você pensar que ah, a gente não sabe o que vai acontecer porque nunca vivemos nada parecido, cada semana é quase que um aprendizado, né? A gente É, vai sentindo coisas, a gente vai enfrentando situações novas, então, e não dá para saber o que vai acontecer. Então, a gente tem que buscar em algum lugar, a gente tem que buscar em algum lugar força e ideias e comportamentos para a gente enfrentar fases como essa. sim. Então, seria legal a gente até falar um pouco sobre isso, né? O que que você faz, o que que eu faço, o que que os colegas aí que estão com a gente. O Bruno acabou Uhum, de aparecer aí também, né? Ele comenta com a gente o que que ele faz para buscar ideias para o futuro, né? sim. Porque é uma situação nova para todo mundo. Até na outra live que a gente fez, eu e o Bruno a gente falou sobre isso, né? O quanto que essa situação mexe com a gente emocionalmente. E quando você não sabe do futuro, a gente fica refém das emoções presentes. E isso é terrível. A gente tomar decisões Uhum, com emoções fortes. Até estava é. tava atendendo hoje uma pessoa aí ela falou o seguinte coisa que ela fez. Né? Eu achei interessante, vou até comentar aqui, aproveitar já. Hum, Ela estava cuidando de um paciente, ela é dentista, e ela recebeu uma notícia bem antes de atender o paciente dela. Então aquilo desestabilizou ela emocionalmente. Que é o que a gente ah, está vivendo hoje. A gente recebe um monte de notícia que nos desestabiliza. E ela recebeu essa notícia bem antes de fazer o atendimento. Ela chegou a começar a fazer o atendimento e parou. E resolveu. Olha o que ela fez. Ela resolveu parar de fazer a sessão. A sessão, ó, o hábito, né? Parar de fazer a limpeza, né? A dentista estava fazendo a limpeza. E falou assim: ó, eu não vou poder terminar seu caso agora e tal. Você pode voltar outro horário, né? Então eu achei interessante isso, eu estou citando porque é, ela teve uma forte emoção naquele momento, ela uhum, viu que aquilo ia atrapalhar o atendimento dela, então ela deu um passo atrás. Então uhum, eu não achei uma má ideia, interessante isso, né? Porque a gente tem aquela visão de, não, vamos mandar ver todo momento, vamos é, produzir e tal. Então ela deu um passo atrás é, para se organizar e tal. Eu fui perguntando para ela por que ela fez isso, né? Porque não é uma uhum. atitude comum. Você está lá com a pessoa e você fala, volta depois. Dentista, realmente. Né? Um dentista mandar você embora para depois ele marcar outro horário. Então, mas eu achei interessante justamente por isso. Então, para ela ter uma calma melhor, e nós da saúde, né? Eu, você, Bruno, outros É, colegas que estão aqui agora, Josi, a gente precisa estar bem para cuidar do outro, né? a gente precisa. Eu acho que
o que a gente busca é assim, né? Não que a gente tenha receitas para as pessoas que a gente atende, né? Uhum. Mas tudo aquilo que a gente busca fazer com que eles observem e que eles tentem fazer na vida deles, a gente também tem que se policiar e fazer isso, né, João? É Então, verdade. assim, todas as orientações, né, que eu dou são baseadas em estudos científicos, em práticas que a gente reconhece como comprovadamente vão trazer benefícios para a vida, né? Então, poxa, lógico que eu vou aplicar isso na minha própria vida, né? Então eu pego assim, diante de outras circunstâncias, né, mais difíceis que eu já vivi, né, o que que eu fiz e o que que deu certo? Eu fico pensando nisso. Eu sei que agora é uma circunstância diferente, mas assim como aquelas que eu já vivi eram novas e diferentes para mim, né? Então, assim, eu acho que agora a gente tem, né, em comum com os outros uma universalidade, né, de uma ocorrência, né? Tá afetando todo mundo junto de uma vez só. Enquanto no dia a dia, né, no consultório, né, nas terapias, geralmente a gente percebe uma coisa que até afeta mais de uma pessoa, mas em momentos diferentes, né, em contextos diferentes. Como é que você faz para se inspirar aí para atravessar por esses momentos? Ou fala uma vivência sua aí, Nancy. Uma O que que vivência você pensa minha. disso? Sabe, João, eu tento assim continuar fazendo coisas que eu gosto, né? Até tem uma colega nossa, a Renata Gomes, que ela deu um exemplo que eu achei maravilhoso, né? Que ela falou assim que a gente tinha uma mão cheia de lápis de cor, né? E aí agora, né, com a pandemia, com a Covid, tiraram um pouco dessas cores das nossas mãos. A gente ficou com menos lápis de cor na mão, né? E a gente Linda a gente metáfora, quer, hein? não é ótima, né? Então a gente tem Linda, que dar linda. conta de fazer nossos desenhos, nossas pinturas com aquilo que restou. Mas por ser uma situação diferente, a gente também tem que descobrir como conseguir novos lápis de cores, né? Outras cores para a gente poder ir, né, desenvolvendo nossos desenhos, que é uma metáfora excelente, assim, a gente desenvolvendo a nossa vida, a gente tem que resgatar, né, coisas boas que a gente já tinha, né, que a gente já conhecia, pode ser É. resgatado com um contorno diferente, de uma forma diferente, e descobrir coisas novas, né? Então, assim, eu mesmo, né, eu gosto muito de cozinhar, Hum. né? Mas às vezes eu confesso que eu fico meio assim, sem ideias, né, do que fazer. Sem ideias? Sem ideias, é. E Ah, agora, né, que a gente fica mais tempo nas telas, né? Então, assim, para fazer os atendimentos, para conversar com os amigos, né? A gente tem visto uma série de vídeos, né, que estão aí para nos ajudar no dia a dia e tem uma série de inspirações, né? Então, pessoas dando receitas, né, ou sugerindo novos pratos, e aí eu falo assim, poxa, agora a inspiração é o que não falta, né? Dá pra gente tentar fazer uma graça aí na cozinha e é gostoso porque é algo assim manual, né? Eu acho importante a gente colocar o nosso corpo em movimento, já que a gente tem uma restrição física, né, de se limitar mais, né? O quanto mais melhor ao domicílio, né? essa coisa da comida é excelente porque ainda se agrada a quem está perto. Se vira um reforçador para quem está perto de você, né? Exatamente. Se Então, agrada aí. é, Então, no daqui meu a pouco você caso, recebe convite aí, se você, vamos dizer, pois, você recebe convite, vem cozinhar para mim aqui e tal. Passada a quarentena, vem cozinhar aqui. pois é, já tive convite, já estão marcando, falando assim, ó, quando passar você vai vir aqui, vai cozinhar, vai fazer esse drink aí que você fez para você, você vai fazer para mim, então tudo vira uma, né? E é interessante porque parece uma coisa tão assim boba, né? Se a gente quiser, pô, mas cozinhar vira convite. Ué, estamos falando do futuro, né? Estamos Exatamente. falando de coisa que assim, eu vou fazer uma coisa gostosa assim que eu puder. É, Isso anima as esperanças, né? Isso é bom. É quase que assim, né? Eu vou usar aquele lápis de cor.
eu não tenho ainda mais, eu não tenho mais aquele lápis de cor, mas no Natal eu vou receber um lápis, né? Então, ó, é melhor ter essa esperança do que não ter nada, certo? Exatamente, exatamente. E assim, né? E você vê que dessa forma você mantém o contato, né, com as pessoas e você fica naquela, né? Olha, a gente continua, né, nessa a nossa amizade e tudo mais, e vai ter um momento que a gente vai se reencontrar e a gente vai poder fazer, né, coisas que a gente gosta juntos, né? Uhum. É. Então, E, bom, a gente até conversa aqui e temos os nossos colegas também que a gente tem interações, né? A gente vê que, ou talvez nossos clientes, nossos parentes, enfim, o nosso círculo, né? Vão ter uhum, pessoas que estão mais vulneráveis a essa situação e tem é, pessoas com mais estabilidade, menos vulneráveis, né? Vamos chamar assim. é, Mas, mas fato é que para muita gente é uma situação hoje assim de superação, né? Quase que uma calamidade, um desastre natural, sabe? Então, sim, então para nós a gente já sente isso de alguma forma, né? Mas uma coisa que me faz sentido, Nancy, compartilhar com você e com o pessoal que está aqui hum, com a gente, e eu queria que o pessoal, aproveitando, né, comentasse também aqui com a gente o que vocês fazem aí para pensar no futuro, para ter esperanças, para se isso, reorganizar mentalmente, né, com isso. Mas eu ia dizer o seguinte, que histórias de superação, eu acredito que elas podem, se a gente souber apreciá-las, elas podem nos uhum, fazer bem. é, Tanto no nível individual, então eu posso tirar proveito, por exemplo, de um filme de uma pessoa que tem uma determinada situação e dá uma volta por cima, porque aquilo é muito desafiador, né? Pode ser um uhum, filme de boxe, para quem gosta de esportes, né? Que esses filmes de esportes envolvem muita superação, no nível mais individual, no nível mais uhum, individual, né? é. Aquela pessoa em determinada dificuldade conseguindo fazer coisas legais e encontrando soluções. Mas para o pessoal que quer assim, ver isso de uma forma mais dramática, né? Agora, não se Hum. comparar, não é a ideia você ver histórias difíceis para a gente ficar se comparando, né? Ah, sim, sim. Não É é só essa a por ideia. inspiração. A gente não precisa se comparar para aprender coisas com isso. Mas assim, é ver que as pessoas nessas histórias elas enfrentam situações muito difíceis e conseguem encontrar formas de passar por elas, né? Seja persistindo naquilo que já fazia, seja encontrando novos relacionamentos e assim por diante. Então, É. ó, tem dois filmes na Netflix Hum. que são dramáticos nesse sentido, são baseados em Oba! histórias reais, né? É. E um deles é A Lista de Schindler, de 1993, então é Nossa, você já faz tempo viu. que eu vi esse. Já tem um tempo que eu vi também, mas eu estava passando por lá esse dia, eu vi que tem. Que É, bom. e só que esse é um filme assim pesado, né? Quem assistir vai ficar impactado. É, Esse é, filme ele é pesado, né? Então, só que ali você vê uma situação que é mais que um desastre natural, é uma situação é uma situação extrema. Querem liquidar com as é. pessoas, né? Isso. E de fato foi um horror, mas ali você vê vestígios assim de esperança, de pensamento no outro, no meio daquela bagunça toda, daquela coisa feia, você vê algumas situações ainda onde surgem esse cuidado com o outro e assim por diante, né? Então, nesse sentido é muito legal. E um outro filme, eu vou falar daqui a pouco o segundo filme, Nancy, porque tem até gente Hum. sugerindo aqui, eu vou aproveitar e ver então. Rock 2 é ótimo. Pugilista, né? Toda Nossa. vez, ó, outra coisa, né? De É. futuro, né? A gente sempre tem que pensar assim, da nossa saúde ao longo do tempo, manter a nossa saúde, né? Então, assim, eu acho que nós somos psicólogos, a gente não está imune a sintomas de ansiedade e estresse, né? Então, a gente tem que estar o Uhum. tempo todo se cuidando para que a gente não venha a ser afetado de forma negativa, não comprometa as nossas atividades, nossas funções no dia a dia, né? Isso. Então, assim, uma coisa que me ajuda muito no controle da minha ansiedade, para eu não ficar ansiosa a ponto de me atrapalhar no dia a dia, é fazer exercício físico. Eu sempre lembro do rock.
Lembro dele subindo as escadas, correndo, né? Isso me ajuda muito. Rock Balboa é uma inspiração importante, não? Demais, demais. Acho que é ótimo. E não sei se você vai falar desse filme agora, mas eu vou aproveitar o gancho do tema da lista de Fala. Schindler, que é o A Vida é Bela. Hum, E é assim, um filme também de extrema superação, porque o pai consegue ali, né, criar um mundo para o seu filho, né, e fazer daquela situação horrível, né, em que os dois estão ali no campo de concentração, fazer daquilo uma brincadeira, né, uhum. e aliviar. Para nós, assim, é um drama, mas é um drama, assim, gostoso, assim, de ver pelos olhos que eles mostram, né? Como que a gente pode ter diferentes olhares e como que muda o que a gente fala para o outro, né? Essa verbalização que a gente faz para o outro, como a gente apresenta as situações para o outro, é tão importante, né? Nossa, muito. Não é esse filme que eu ia falar, não, mas esse também encaixa bem, né? É, Porque quando a gente começa a perder coisa, a gente não costuma olhar para aquilo que a gente tem. A gente vai olhar para justamente os lápis de cor que estão faltando na nossa mão, né? E eu acho que esse uhum, tipo de filme que é dramático, que é muito intenso, ele faz também esse outro efeito, né? Pode ter esse efeito da gente olhar para aqueles lápis que a gente tem, né? é, Pô, eu tenho lápis aqui que, pô, vamos colocar, eu tenho pessoas ainda ao meu redor, né? isso. Fazer com os limões, fazer limonada, né? Ver que tem suco dentro dos limões, né? Pode não estar lá agora, mas pode mais para frente aparecer. Então, eu É, costumo, assim, eu gosto de tentar ver as coisas assim de uma forma positiva, sabe? Às vezes as contingências são cruéis com a gente, né? E é é, difícil, mas, mas vamos tentar, né? O outro filme que eu ia falar é hum, justamente tem a ver com extermínio, né? Porque a lista de Schindler é durante a é, Segunda Guerra Mundial, onde os judeus estavam sendo exterminados, e um alemão, bom, agora não vou lembrar se ele é alemão, mas eu acredito que sim, um alemão ele encontra formas ali de salvar um punhado de judeus, né? Mais de 1.000 judeus. E para isso ele tem que colocar muita coisa da vida dele em risco, né? é. Ele tem que abrir mão de muita coisa para poder ajudar essas pessoas, né? Então, tem a ver com extermínio, uma coisa dramática. E o outro filme que vale a pena o pessoal assistir, esse eu assisti mais recentemente, chama A Promessa, de Hum, 2017. Também é de extermínio, só que agora é um contexto que ocorre durante a Primeira Guerra Mundial, só que é na Turquia. Então, ah, os turcos estão exterminando o povo armênio. Está fazendo ali uma guerra civil, né? Ocultando isso dos países de fora. E aí o filme se passa com a seguinte questão. Veja que interessante o contexto que ele apresenta para a gente. Ele apresenta para a gente um filme assim de romance, onde existe um casal formado por um americano, jornalista, assim, famoso, um jornalista vaidoso, duro com as pessoas, e uma moça, uma artista. E aí entra um terceiro na história, que é um armênio, hum, e começa então com um triângulo amoroso, uma disputa entre esse jornalista pela moça e do armênio também pela moça. Os dois estão interessados nela, mas a princípio ela é namorada do americano. Aí então ia virar um duelo, né? Eles quase que começam, o filme vai levando até eles vão brigar ali, eles vão disputar, né? O americano muito vaidoso, interpretado pelo Christian Bale, né? hum, Um ator aí com peso. Bom, aí é, começa a guerra. O que acontece com esses dois, né? Então, diante de uma dificuldade, é muito interessante essa passagem, porque eles que estavam disputando ali uma questão, eles passam durante essa guerra, essas dificuldades que eles vão encontrar, eles passam a ser aliados. Então, abriu mão dessa disputa, abriu-se mão dessa questão de competição, vamos colocar assim, né, por essa mulher, e eles começaram daí a um ajudar o outro, por exemplo. olha só. Então você vê que é uma relação ali, o triângulo, dentro de um contexto grande. E o filme ele é bem imersivo, viu, Nancy? Ele joga a gente Uhum.
para dentro daquela atmosfera de perigo, assim, né? Mostra a vida das pessoas, como é que vai sendo afetada por essa situação toda. Mas que esse americano, por exemplo, super vaidoso, super assim, individualista, ele era no começo do filme, ele vai se soltando e vai começando também, assim como o Schindler do outro filme, ele vai se soltando e abrindo mão de coisas e ajudando as pessoas. Então é bem interessante. Olha só. Ô, João, é difícil a gente aqui no Brasil assistir um filme com um personagem armênio, né? Como você Uhum, colocou. Legal isso também, né? A gente entra em contato com outras culturas, né? E assim, é claro que uma pessoa só não vai representar toda, né, a cultura dela, mas assim, como você colocou, a gente tem essa visão de que o norte-americano ele é mais individualista, mais competitivo, né? E é uhum, interessante, né, ver que o filme vai mostrar, né, o que começa como uma disputa entre eles, mas que depois, né, ambos se unem por uma causa maior, vamos dizer assim, não que o amor não seja uma grande causa, né, o interesse, a paixão, mas por uma causa que é tão importante também, né? uhum. E eu acho que assim, eu acho que não tem nada no mundo, né? É muito difícil assim ter alguma história, seja ela real ou fictícia, né? Em que a gente, para superar as situações, não precisa do outro, né? Eu vejo que isso é uma constante. Isso, isso. E ali no filme, acho que nos dois filmes tem essa questão do outro que você tá abordando, que você está destacando, porque, por exemplo, no filme alemão, né, não que o filme seja alemão, mas no contexto alemão lá da lista, depender do outro era uma coisa muito arriscada, porque o Schindler ele tinha que dar um jeito de esconder os judeus, então ele precisava de aliados para esconder os judeus. Só que os aliados Uhum. tinham medo. As pessoas que ele ia tentar subornar ou tentar convencer, as pessoas tinham medo, porque se elas forem pegas, o que acontece com elas? É. Né? Acabou. Então, no medo, tinha aquele que era mais criativo e tentava ajudá-lo de outras formas, ou no Uhum. medo tinha aquele que entregava, né? Entregava. Ele chegou a ser preso, o Schindler, né? É. Então, então o medo ele é um inimigo, ele pode ser um inimigo, ele pode ser um amigo desses fatores que você está falando, nos relacionamentos, né? Eu acho que o medo é importante. Algumas situações a gente vai depender do medo para se esquivar de algo que pode ser extremamente perigoso, né, e nocivo para a gente. Uhum, Mas eu acho que essa capacidade nossa de observar, né, justamente, né, é que vai nos ajudar a definir se aquele medo está sendo, né, real ou se está, né, além dali do que é necessário para a situação em si, né? Isso não vai limitar a gente a ter uma ação, né, a fazer algo por nós mesmos, né? uhum, é. E aí, para concluir esse raciocínio do filme, essa imersão toda no ambiente do filme A Promessa, né? Recomendo que Hum, vocês vejam esse filme. O personagem armênio, nossa, ele perde uma série de coisas no filme. Meu Deus do céu. Aí você fala, pô, não sei se o personagem é real, eu sei que o contexto é real, mas não sei se aquele personagem é real, é inspirado em alguém. Não fica claro isso, né? Mas nem precisa ser. Só da gente vivenciar aquilo e fazer aquela imersão na vida do personagem, nossa, ele perde tanta coisa. Então, é mais uma vez aquele raciocínio, né? Nossa, esse cara ele conseguiu permanecer, aguentar, se superar nesses momentos uhum. difíceis, né? Então, eu acho que esse tipo de história inspiradora, né, não tem nada de boba, sabe? Eu acho que a gente tem muita coisa para aprender com essas histórias, sabe? É verdade. E às vezes elas dão dicas pra gente, né? Assim, além da gente aprender algumas coisas, dão dicas pra gente. De repente a gente se identifica, né, em algumas questões do que a gente também tem para superar nossas próprias, né, dificuldades, o que a gente está vivenciando. E então, assim, eu acho que o legal é que filme, a gente está ali no momento relax, né? Descansando, uma boa, né?
A não ser quando os alunos de graduação têm que fazer resenha de filme, né? Aí tá descansando, mas também tem lá a tarefa, né? Uhum, Mas é legal, assim, né? A gente aprender nesse momento que é mais de descansar e de saber mais sobre o mundo, né? De conhecer e se inspirar nos personagens, né? uhum. Então, eu acho que cada um tem as suas pequenas batalhas no dia a dia, né, João? Eu acho que a gente não pode, como você falou, não é uma questão de comparação. É. Eu penso que a gente tenta muitas vezes ser empático, se colocar nos sapatos do outro, né? Uhum. Mas é, nunca é exatamente a mesma coisa. A gente tem que saber bem assim o que nos serve, né? E ter cuidado com essas comparações para fazer um bom uso disso, né? Então, enquanto inspiração, eu acho excelente, excelente e, e faz parte de um repertório que é importante, né, do ser humano. A gente ter essa variabilidade, buscar quando a gente não consegue ter por nós mesmos, né, buscar no outro, né? Igual eu falei, às vezes eu tô sem inspiração para fazer uma receita, eu vou lá e busco no outro, vejo o que as pessoas estão fazendo, o que me parece apetitoso, Pergunta né? para uma amiga, né, o que que ela recomenda. Exatamente, exatamente. Ou então eu vejo lá que eu tenho na geladeira, vou na internet, vou lá, batata, cenoura e carne. O que que eu faço com isso, né? E a internet me responde. Então, Também, também. assim, a gente tem que ter, né, esse repertório e essa esperança de que dá para fazer algo diferente, algo melhor, né? Uhum. E, e eu acho que o futuro é assim, a gente tem que pensar no futuro, lembrando que a gente está construindo ele agora, né? Então, diante, né, de uma situação que não é a mais agradável, das melhores para a grande maioria de nós, o que Uhum. a gente pode fazer para que não ficar só esperando, né, as coisas acontecerem, não ficar só esperando mudar de fora, assim, né, as coisas se resolverem, aí ficar pensando, ah, eu vou voltar à minha vida como era, né? É pensar agora, não, a minha vida agora como está? O que que eu posso fazer? Né? Eu acho que a gente tem que sempre estar munido disso, né? Não, esse dia, né, o meu dia 14 de julho de 2020 é o agora, é o que eu estou fazendo agora, né? Hum. Então, daqui a um ano, né, 14 de julho de 2021, eu quero lembrar desse dia e falar assim, não, aquele dia, né, eu não pude sair de casa, de repente, né? Mas assim, eu fiz outras coisas e hoje eu sou quem eu sou por causa do que eu fiz, né? Então, eu acho que esse tipo de inspiração pra gente, né? Essa força, eu acho que é voltada pro nosso próprio crescimento, né? Pensando assim, o que que eu vou fazer por mim? E porque a gente sempre tem que estar bem para estar bem para o outro, né? Eu acho que para nós isso é muito claro, eu tenho que estar bem para eu estar bem para todo mundo que eu atendo, né? Eu acho que nós psicólogos não somos perfeitos, a gente passa por situações também difíceis, de vez em quando a gente precisa de um apoio também, mas no dia a dia a gente procura estar bem para o outro. E eu acho que Uhum. nas nossas relações íntimas, né, com quem vive com você, né, a gente tem que procurar também estar bem para estar bem para o outro e é uma retroalimentação, né? Eu acho que o que meus clientes trazem, o que meus amigos, minha família traz para mim, me retroalimenta, né? Uhum. Uhum. Às vezes a gente tem que, como você falou, né? É, esperar. Esperar também é interessante isso, né? Concordo com tudo que você falou. Mas assim, provocando um pouco essa discussão, esperar também é um comportamento. Uhum. Então, é que normalmente conviver com situações difíceis é doloroso e é uma motivação assim para a gente querer se livrar delas, né? Mas Ah, pegando uma metáfora também, verdade. você está caminhando, fazendo uma trilha, seu sapato começa a machucar o pé. Só por isso você vai tirar o sapato? Talvez seja melhor concluir a trilha com o sapato irritando do que sem sapato. Então, bom, eu tenho que esperar nessa hora, né?
não é muito, é difícil de operacionalizar muitas vezes e mostrar isso, né? Tanto para É nós verdade. quanto para as pessoas, porque é um pouco, essa ideia é um pouco inimiga dos sentimentos, né? Aquele sentimento de incômodo, né? Pô, mas tá doendo muito meu pé. Uhum, Aquilo mobiliza a gente. Então, mas muitas vezes é uma vantagem, como no exemplo, né? A gente seguir a trilha. É é, um caminho. Porque daí você vai chegar no lugar e aí você se alivia depois. A ideia é essa, né? Eu aguento um pouco uhum, mais agora e mais para frente eu vou ter e, o meu alívio, eu vou ter uma situação melhor em vista, né? Essa é uma perspectiva, não estamos fugindo do tema não, né, Nancy? A gente está aqui falando um pouco do que a gente pensa, mas isso também é futuro. sim, Isso também é me manter, sim, me comportando, eu manter assim o propósito da caminhada, né? Vamos colocar aí da minha trilha e mais para frente as coisas vão melhorar, né? Não é porque tá doendo agora que eu já preciso jogar o sapato fora, joga no rio, né? Não dá nem para pegar de volta depois. Não precisa fazer tudo isso, né? é isso, João. Eu gostei do exemplo que você deu da trilha, né? Porque é bem isso assim, né? O que a gente tem que analisar para continuar, né? E em alguns momentos, sim, a gente vai ter que esperar, né? Então, por exemplo, se a gente está fazendo a trilha e aparece, a gente avista, né, um animal que vive ali, que é nativo daquela região, né? Você fica quietinho e espera o animal passar, né? Você não vai mexer com o bicho, né? Você vai deixar a natureza ali. Você espera, né? E depois Uhum. você pode prosseguir, né? Então, realmente, em alguns momentos é mais vantajoso a gente esperar. E aí eu acho que essa análise, né, a gente tem que fazer agora. O que vai ser melhor para o futuro, né? Em que eu devo esperar e em que eu devo continuar me comportando, né? Então, assim, quais situações são a de espreitar o animal, né? Vamos supor que seja uma onça, né? Espreitar, deixar passar, e depois eu sigo o meu caminho. Ou então, né, esse sapato, ou, né, esse tênis apertado, essa sola incomodando, mas se eu tirar ali, poxa, eu vou chegar com o meu pé todo machucado, posso ter uma infecção, isso vai ser muito pior. Então eu tenho que continuar, que no futuro o resultado vai ser melhor se eu continuar. Então, essa análise, Isso, assim, né, no dia a dia, ela é muito importante. A gente está dando exemplos assim, né, mas o dia a dia a gente faz essas pequenas análises, faz pequenas escolhas e o impacto vem depois, né, João? exatamente. Vamos aproveitar o que o. Legal, legal, né? Vamos aproveitar que o pessoal mandou aí, por exemplo, o Coleone mandou agora há pouco, estou na memória aqui, né? Ó, você Ele tá falou que bom de cabeça. está estudando muito, né? Tô entendendo que o Coleone, ele tá, com o exemplo que ele deu, com o depoimento dele aí, ele tá, assim, esperando, porém, na caminhada, né? Ele continua estudando e tal, ele não jogou tudo pro alto, né? Ele se permanece na direção que ele se propôs, né? Uhum. E também o Cabro, tá aqui mais para cima, falou que eu acredito que a forma que os problemas nos atingem, né, depende da importância que a gente dá a eles, né? O que você pensa dessa frase aí, Nancy? Da importância que a gente dá a eles. Isso. Poxa, eu acho que às vezes a gente pode não ter no momento, né, os melhores parâmetros para definir o que pode ser mais importante, né? Então, assim, a importância que você dá, eu entendo que assim, né? A importância que você dá, a dimensão que você dá para o que acontece, né? Aquilo toma mais conta de você, você fica mais sob controle daquilo, né? Uhum. E, e assim, eu acho que quando aquilo, né, eu acho que dependendo do que acontece, você fica sob controle daquilo, aquilo toma uma dimensão, toma uma forma, né, aquele efeito de bola de neve, aquilo te consome, né, Aquilo suga toda a e nossa eu acho que assim, atenção, né?
Exato. E assim, eu acho que o mais importante não é a importância que você dá, é você saber lidar com isso, o que você vai fazer com isso, né? Então, por exemplo, se eu vejo que alguma coisa, né, porque eu penso que tem alguns problemas que realmente não tem como, né, não te atingir. Então, pensa agora uma pessoa que era a pessoa responsável pela subsistência da família e perdeu seu emprego, por exemplo, né? Essa pessoa ela não vai conseguir dormir bem à noite, né? Ou pelo menos assim, muitas pessoas estão passando por isso. Então, assim, eu acho que é um problema que realmente existe, mas eu acho que é algo que a gente pode pensar que tem solução. Dá para contar com ajuda, com apoio, dá para tentar arrumar algo logo à frente, né? Então, Uhum. assim, acho que a dimensão que a gente dá para as coisas vai depender também do apoio que a gente tem, como que a gente pode trocar com os outros em relação a isso, né? Ah, E exatamente. quais estratégias a gente tem para lidar, como que a gente vê, assim, as possibilidades que isso traz, né? Se eu tivesse, igual no exemplo, né, nessa trilha e aparecesse uma onça, eu, que é o seu exemplo, né, eu preferia estar junto com você, junto com outros colegas aí, do que sozinho, viu? Enfrentar. Mas, gente, vamos, o que que a gente vai fazer, né? É, é, Vamos dizer mas. que fica mais equilibrado aí com a presença da onça, né, que, que seria assim um inimigo muito Pois assustador, né? é. E aí, assim, eu acho que tudo depende da sua história de vida, do que tá acontecendo além daquilo, né, na sua vida, para você dar uma dimensão, né, para as coisas, né? Então, por exemplo, quando eu estou num lugar e surge uma barata, eu costumo ser a pessoa que mata a barata. Eu não tenho muito medo, não. A não ser que ela voe no meu cabelo, aí as coisas se complicam, né? Mas assim, fora isso, eu costumo ser a pessoa que vai lá, pega o chinelo, tento, né? Vou confessar que é o único bicho que eu mato tem dó. O resto eu não, né? Eu tenho dó. Se uma barata for no seu cabelo, qual que vai ser a sua reação, né? Tô imaginando que Nossa, eu provavelmente vai fico ser, pulando. é, eu já tinha imaginado diferente, que eu já presenciei cenas assim, então eu imagino, ó, tira aqui. Aí você ia precisar de alguém para dar um tapa Já, ali, co- né? já aconteceu isso comigo, mas era uma abelha. Ah, uma abelha. Uma abelha, mas meu cabelo é, né, enrolado, encaracolado, a abelha, o vidro do carro estava aberto, a abelha Nossa. veio e tuc, grudou. Aí, só que daí eu fui pedir ajuda e ao mesmo tempo eu, aqui, ó, tira, tira, e aí ela, né, também ferrou minha mão. É, pronto. Então, Pô, assim, né, o outro me ajudou bastante, né, mas o controle ali das emoções não foi tão favorável, eu devia ter não posto a mão, né, aquela ânsia uhum. de tirar. Pronto. Outro exemplo aí de que a condição levou a gente a ser punido, né? Pronto. Exatamente, exatamente. O pessoal que tem mais perguntas pra gente aí, podem enviar, né, Nancy? A gente vai batendo papo Sim, também. sim. E eu acho assim, o que eu ia dizer é que depende, né, como as coisas nos afetam, depende de muita, né, depende, assim, da nossa história de vida, como que outras coisas já nos afetaram, como a gente lidou com as coisas, né, que resultados positivos a gente teve ao lidar com alguma coisa que nos aconteceu, né, que apoio a gente tem, né, o suporte do outro que a gente tem hoje para lidar. Então, assim, se acontece um problema hoje comigo, eu sei a quem recorrer, né? Eu tenho meus amigos, minha família, né? Mesmo que assim eles não possam resolver por mim, eu vou poder desabafar com eles, conversar, né? A minha terapeuta, eu vou falar com ela, né? Vou buscar estratégias para, né, para lidar com aquilo. E às vezes tem pessoas que são mais solitárias, têm menos, né? Tem um pouco menos de grupo aí de apoio, né? É, uhum. Então, acho que a dimensão das coisas também parte um pouco daí, né? E quem foi o Coleone que falou que está estudando ou foi outra pessoa? Foi ele que falou, foi ele que falou. Está estudando feito louco. Então, Gabriel, é assim, né?
Eu acho que cada um, né, tá aproveitando ou usando o tempo agora como pode, né? Se a gente pensar em futuro, né, acho que é aquela coisa que eu estava dizendo, né? A gente ter uma projeção de que o que a gente fizer agora vai ter um impacto, vai ter né, uma consequência, né? Então, assim, quem tem condições de estar se aprimorando agora, nossa, tá na vantagem, né, João? Vamos dizer que, como o Coleone colocou aí, ele está aproveitando bem o tempo, né? Uma vez que ele continua no propósito dele. E também, ele até comentou um pouco mais para baixo aí, né? O repertório de autocuidado, né? Um ótimo momento para a gente olhar mais para isso, né? É. Pois é, não, tá me fazendo pensar algumas coisas aqui. Esse papo tá interessante. Uhum, A Adriele, tá. a Adriele colocou aqui em que momentos como esse, né? Como a gente se manter mais no presente e, e não tanto ficar ansioso pelo futuro, né? Ela colocou aqui. Bom, esse é um desafio mesmo, porque vamos voltar aos lápis, né? Se a gente tá cheio de lápis, por coincidência eu tenho canetas aqui, então dá pra gente fazer. Fazer Eu tenho a três, né? Ó. Aí vem a vida e me tira dois. Agora tem um. Tudo bem, eu tenho um ótimo, mas é aqueles dois, puxa vida, né? Então a gente leva um tempo para amadurecer essa perda. é. E, e leva um tempo também para eu me relacionar com esse um agora, porque eu estava acostumado a me relacionar com tanta coisa. Eu tinha três, agora tem um. Então agora eu começo a descobrir que esse um aqui apaga também, eu tenho que dar um jeito de escrever outras coisas com ele. Então isso para dizer, para Adriele, né, no caso, que focar no presente é uma coisa muito importante. A gente precisa ter estratégias para Uhum, isso também. Embora a gente é. esteja falando aqui do futuro, mas a gente estar bem no presente é fundamental. Uma coisa, tem uma frase, é do Hélio, hein, essa frase. O futuro Uhum, não existe. Quando ele existir, já vai ser presente. Nem sei, eu acho que é dele, se ele se inspirou em algum lugar, né? Mas eu vi através dele. E, e é isso, né? A gente está sempre vivendo esse meio limbo entre o presente e o futuro, né? Mas a gente fazer sim. coisas que nos levam ao presente é uma coisa muito importante. Você destacaria o que, Nancy, além de cozinhar? E além de filmes, né, que a gente colocou aqui também? Uhum, O que uhum. você colocaria aí para Adriele, né? Ah, você colocou também fazer exercício, né? Eu acho muito importante, justamente para lidar com a ansiedade, né, em relação, até a Thalita comentou também, que traz uma certa ansiedade a gente pensar, né, no futuro, né, e quais são as perspectivas que a gente tem. E eu acho que, assim, cozinhar tem a ver com cuidado com a nossa alimentação, né, exercício físico, é também algo, assim, que eu busco. Eu não. Eu acho o seguinte, né? Eu acho que cada um tem uma condição de saúde, né? A gente precisa primeiro avaliar o que, que a gente tem aí já de do nosso organismo, né? O que o nosso organismo Uhum, precisa e somar todas essas coisas, né? Então, assim, além de fazer coisas gostosas, assistir uma série, assistir um filme, né? Cozinhar, né? E aí estou cuidando da minha alimentação. Fazer um exercício físico é uma forma de, né, a gente colocar o corpo para trabalhar, suar um pouquinho, tirar, né, forma de energia, né, fazer circular um pouquinho isso, eu acho muda um pouco a extremamente cabeça, né? importante. Muda Você muda o aquele clima foco, ali, né? Nossa, faz muda o diferença, né? foco, faz muita diferença, né? E assim, estar em contato com as pessoas, né? Conversar com a família, fazer Família é videochamada, uma coisa ligar para importante também, não, Nancy? demais, A assim. gente às vezes Assim, né? não dá o destaque devido para isso, né? A família, Eu sei que tem famílias que são complicadas, a né? gente Todo sabe, a mundo gente que tem sabe. uma família legal, né? Mas acho que né, é legal ter com quem contar, assim, né, João? De família, Uhum, amigos, trocar um pouquinho, né? uhum. Porque E isso tem a ver com a resposta da Adriana, a gente está respondendo aqui a Adriana, né? é, Então, só para amarrar, né? A família, como você colocou um pouco atrás,
Ela pode não resolver nosso problema também. A gente está com um problema, eu vou estar no meio da família, não me resolve nenhum problema. Mas me Uhum. muda o foco, me tira daquele peso, né? Me faz ver outras coisas, me Sim. relacionar com outras circunstâncias. E isso é uma ótima forma de estar mais no presente, né? É uma ótima forma de Sim. estar mais no presente, mudar ali, nem que seja por algum momento, nem que seja online, né? Uma chamada de É, vídeo coletiva, né? Que isso tem acontecido bastante. é, Já tem esse poder. sim. E É, o Colione falou também aqui de dosar as notícias. Ah, eu sou super a favor disso, viu? sim. Eu sou muito a favor de dosar as notícias, não ficar debruçado nesse viés negativo que tem, né? Eu não coloco assim como, vamos ser alienados, né? Não vamos olhar para o lado, né? Não é isso. Aham. Mas esse consumismo exagerado de notícias negativas, eu particularmente não acho que faz bem, né? Eu evito para mim, pelo menos, né? Eu já tinha esse hábito antes, João. Eu já selecionava, por exemplo, que eu tenho alguns programas que passam na televisão, né? Que às vezes alguém vinha comentar comigo, ai, ainda mais assim, né? Agora faz 2 anos e meio que eu moro aqui no Rio de Janeiro, né? Então Olha as só. pessoas adoram vir me contar daquelas notícias mais horríveis do que acontece no Rio, né? Então, assim, eu não fico procurando muito isso, não fico procurando, assim, saber de tudo, né? Eu acho que a gente Uhum, tem que saber até um limite do que é necessário para eu me cuidar, né? Assim, agora, né, que a gente está vivendo um momento que a gente precisa saber qual que é o passo a passo, né? O que pode fazer, o que não pode, que cuidados que eu tenho que cuidados não são tão necessários, né? Então eu tenho que me manter minimamente informada. Mas isso quer dizer assim, selecionar aquele horário, né, no dia, ou às vezes eu até pulo um dia para não ficar muito, né? E exatamente. assim, Intercala, né? intercalo. E aí eu vejo assim o título da notícia. Se é uma coisa que não vai me agregar em nada, eu pulo, eu não preciso saber tudo que está acontecendo no mundo, sabe? Eu acho que a gente tem que saber, assim, que a gente é um ser limitado, que, né, tem que avaliar o que é importante. Limitado que eu digo assim, não cabe tudo que acontece no mundo na minha cabeça. Não tem como eu ficar sob controle de tudo, né? Não, não E, dá. e é isso, não entrar em pânico e nem todas as notícias são verdadeiras, como o Júnior César colocou aqui, realmente, né? Então, assim, nem tudo é verdadeiro, nem tudo que a gente recebe no WhatsApp é verdadeiro, nem tudo que está nas nossas redes sociais é verdadeiro, né? E a gente tem que fazer esse filtro e procurar estar bem, né? Quando a gente percebe que aquilo está nos consumindo e está um pouco exagerado, né? Então aí a gente tem que dosar, né? As próprias. Agora está tendo um monte de live, né? A nossa é uma live assim, para falar de futuro. O nosso intuito Uhum, é buscar o bem-estar do mundo nosso e das pessoas que convivem com a gente, que podem acessar esse tipo de conteúdo, né, João? uhum. Mas eu acho que assim, para estar aqui, teve um horário do dia que eu fiquei fora da tela, né? E ao longo da semana eu vou selecionando isso, né? Em que horários que eu vou, embora a tela agora seja o nosso principal, né, meio de comunicação, de estar com alguém, de fazer aula, de dar aula, fazer terapia, né? Então, Uhum. assim, é isso, mas a gente tem que lembrar das outras coisas que a gente pode fazer fora da tela também, né? Então, todos esses controles que a gente fizer agora vai ter um impacto na nossa vida no futuro, né? Você sabe que o Júnior que comentou aí das notícias, ô Júnior, 1000 vezes você fazer uma colheita de café do que você vê notícias. Você sabe que o Júnior aí é um privilegiado, hein? Ele se faz psicologia, já foi aluno aqui do Instituto, né? Na época não Hum, era reforço ainda, né? Ele é mais antigo. Mas ele continua acompanhando a gente aí e ele é um privilegiado, porque ele tem um lugar, não sei onde é, mas ele podia convidar a gente para colher café. O cara colhe café. Você pode um negócio desse? é um refúgio. Eu queria ter um espaço assim, viu? Aí, lembrando da Adriele, né? Pô, eu adoraria ficar no presente colhendo café e tomando um ar fresco, viu? Imagina, que delícia. Ai, que delícia mesmo, viu? Então, se a gente tivesse lugares assim, também ia ajudar bastante, né?
realmente. E na ausência, né, agora, na ausência desses lugares, né, a gente busca outros refúgios, né, João? Acho que isso é importante, né? A gente buscar, assim, esse balancear, né, equilibrar, né, a nossa vida, né? Eu sei que a produtividade é importante, buscar, assim, renda para a família ter o que comer, o que, né, se precisar comprar alguma coisa da farmácia, ter, mas balancear isso com a atenção ao outro, com os cuidados que a gente tem conosco, né? Então, cuidar do nosso corpo para que assim a gente se sinta, né, de uma forma fortalecido, né, de alguma forma, né? E consiga tomar melhores decisões agora, né? Porque aí quando a gente estiver vivendo o hoje, no amanhã, né, a gente vai estar sendo presenteado, né, com o que a Uhum. gente fez hoje, né? Legal, muito bom. Você É, responderia essa pergunta do K? Eu vou dizer assim, eu vi coisas mais relacionadas à ansiedade. As pessoas estão com mais ansiedade por conta é, dessas perdas, né? Por conta desse aumento de situações conflituosas e as emoções à flor da pele, né? Isso até foi o tema da primeira live. Em breve vamos ter mais lives aí em continuação daquela. Mas maravilha. o que que você diria aí, né? Assim, Pro Carbro, vou chamar assim, tá? Não sei se eu estou lendo certo. A é procura de Cabron. terapia de forma geral. Houve um aumento nessa época? Acreditam que sua importância se viu mais alta? Sim, acho que está tendo bastante procura e a oferta de diferentes serviços pelos psicólogos, né, de terapia online, em diferentes formatos, né, também ampliou bastante. E os próprios profissionais de saúde de outras áreas, médicos de todas as especialidades, fisioterapeutas, TOs, têm feito referência a gente o tempo todo, né? É, Então, é verdade. hoje, por exemplo, eu estava vendo algumas dicas que uma médica estava dando para nós, aqueles que forem voltar a atender, né, ou já estiverem atendendo dentro de um consultório, que cuidados tem que ter e ela fala assim, gente, é super importante vocês acompanharem, né, o que acontece com vocês, trabalharem em terapia, com um psicólogo. Tem uma amiga minha que o marido teve Covid, estava internado, acabou de sair, ficou muito mal mesmo, né? Ela é fonoaudióloga, ela fez doutorado comigo e ela falou assim, numa das postagens dela, né, agradecendo que as pessoas estavam torcendo por isso, falou assim, olha, a gente já fazia terapia e agora os psicólogos foram essenciais para a gente se sentir melhor e ele sair dessa, né? Então a Uhum. gente pensa só nos cuidados ali físicos, né? De dar remédio, soro, não sei o quê, mas na verdade o cuidado assim da saúde psicológica dele fez a diferença para que ele saísse dessa também. E eu acho que isso é essencial nesse momento. Se você estiver bem, assim, se sentindo melhor, né? Esse bem-estar psicológico ele até te protege, assim, dá uma maior imunidade também, né? Porque daí você toma melhores decisões, se cuida melhor quando você tá bem, com uma boa autoestima, você faz isso melhor por você e pelas pessoas que você gosta. Uhum. Autocuidado é fazer um check-up aí, né? Para quem não faz há muito tempo e puder fazer, é uma boa hora aí também, né? E pensar que o autocuidado é o autocuidado psicológico também, né? Que Exatamente. tantas vezes é negligenciado e agora tá, junto com os médicos e professores, estamos sendo valorizados agora. Ah, maravilha, maravilha. É isso aí. Ah lá, Gente, escolheu para cuidar. então acho que é isso, né? É, nosso tempo Muito vai bom. acabar daqui a pouco. Vai sim, vai sim, mas foi muito gostoso esse bate-papo, viu, Nancy? Também achei, João. Muito obrigada por estar aí comigo e a gente poder falar um pouquinho, né? Uhum. De, né, falar de futuro é falar do agora e é falar de cuidado, né? De e estar com alguém assim, né? Que tem o mesmo interesse. A gente ama o que a gente faz, né, João? Então, ensinar e praticar a psicologia é muito bom, né? A gente Muito. pode trocar muitas ideias sobre isso. Isso, sem dúvida. Até a ideia do nosso instituto agora, com esse nome, né, de reforço, é estar sempre com pessoas que têm
que tem esse pensamento, que tem essa habilidade, né? Então, você é uma delas, né? A gente sempre está com pessoas Parceira de que... vocês. Exatamente. Então, é reforçar a nossa área, né? Reforçar a psicologia comportamental. Sim. Então, eis aqui nossa humilde iniciativa, né? Fazer esse bate-papo, mas tem esse plano de fundo, né? Esse plano de fundo que justamente tem a ver também valorizar nossa profissão, nossa área, nossos colegas, né? Como dizia Skinner, né? Nossa pesquisa, nosso trabalho é para os outros, é para a sociedade, a gente busca melhorar a cultura, melhorar a sociedade, né? A gente não faz uma coisa exclusiva para nós, né? Então a gente está falando aqui é reforçador para a gente, mas a gente espera que seja bom para todos, né? Uhum, A nossa busca em pequenas ações, terapias individuais, é afetar o grupo maior, né? E pensar em estratégias coletivas também, né? uhum, maravilha, maravilha. Muito bom, João. Sim, a Daiane falou, né, que nos parabenizou aqui, falou que trazer convidados, né? Não, não sou eu que trago os convidados, né? Eu só estou aqui fazendo uma mediação. Os convidados que se trazem, eles que são competentes. Os convidados aí que são competentes. Então, eu só dou um empurrãozinho, né? Ah, mas Muito né, bom, o muito seu bom. nome, o nome do Instituto Reforça e ajuda muito, né, João? Bom, eu não sei, mas vamos lá, né? Vamos tentar fazer essas contribuições, tá certo? Sim. Ó, então, como a gente tem 2 minutinhos, vamos nos despedir e a gente em breve comunica faz outras comunicações do pessoal, né? A gente vai Sim. fazer outras lives em breve, parte 2 com o Bruno, então vocês vão saber de tudo isso, tá bom? É isso aí, acompanhem. Muito bom. Valeu, João. Obrigada Obrigadão, por todo Nancy. mundo que está aí, Camila, Lilian, pessoal que entrou. Não são psicólogos, estiveram com a gente. Muito obrigada. Ah, verdade, tem um monte de gente aí que não é da psicologia, hein? Um, Interessados no abra... tema. um abraço para todo mundo então, hein? Um abraço a todos. Valeu, João. Valeu.